Olá, meu nome é Lilian e eu vou falar sobre os conceitos de texto literário e texto não literário. O texto literário é um texto construído com recursos e normas da literatura, causando emoções ao leitor e expressando sentimentos como amor, raiva, ódio e alegria, e etc. Já o texto não literário é um texto de linguagem informativa, explicativa, esclarecedora e que possua alguma utilidade para o leitor. Olá pessoal, eu sou a Débora e eu vou falar sobre as principais diferenças do texto não literário e o texto literário. Bom, o texto não literário, ele utiliza uma linguagem denotativa, ou seja, ele retrata os fatos de forma nua e crua, como realmente acontece, de forma objetiva e impessoal, é caracterizado por retratar as informações reais de acordo com a realidade, onde o autor ou narrador do texto ele se comportasse como apenas um observador. Bom, e o texto literário, ele utiliza uma linguagem conotativa, onde suaviza os fatos de forma subjetiva e pessoal. É caracterizado por emoções, reflexões e visão poética da vida. Falar um pouco sobre algumas características do texto literário. Uma das características do texto literário é que ele possui a função estética, com o objetivo de sentimento e não a informação ao leitor, sendo marcado pela função poética e emotiva da linguagem, com o objetivo de marcar, tocar e fazer com que o leitor sinta além das palavras. Além disso, outra característica do texto literário é o uso de figuras de linguagem, assim como outros recursos como beleza, harmonia, ritmo, personalidade, arte e musicalidade. Outras características é o uso de linguagem conotativa, tendo dessa forma diferentes interpretações do mesmo texto, fazendo uso de linguagem bem elaborada com recursos artísticos e emotivos. Dentre as características, tem uma função emotiva, fazendo com que cada leitor veja o texto de diferentes pontos de vista. As palavras do texto literário sempre ganham um novo significado. Outras características, e por fim, é que a leitura não tem compromisso com a realidade, e sim com a criação dela, sendo um texto imaginário e surreal, expressando o desejo do autor, recriando o mundo real a partir da imaginação do autor, fazendo parte de um novo universo imaginário, porém sem perder a interação do mundo real. Os textos não literários pretendem informar o leitor de forma direta e objetiva, a partir de uma linguagem denotativa. Ou seja, é um texto informativo, portanto não literário. São exemplos de textos não literários as notícias, os artigos jornalísticos, textos didáticos e etc. Boa tarde, eu vou falar sobre exemplos de texto literários e de texto não literário. Os textos literários, os exemplos são poemas, romances, letras de música, novelas, lendas. Um dos exemplos que eu trouxe, no caso, é uma letra de uma música que é bem conhecida, que é o Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E o outro exemplo de texto literário é um poema, que é o Soneto de Fidelidade, que é de Vinícius de Moraes. E sobre o texto não literário, os exemplos são receita, uma notícia, uma reportagem, uma receita culinária, uma bula de um remédio. E um dos exemplos, que no caso é uma notícia, foi o golpe de 1964 e a instauração do regime militar. E um outro exemplo de um texto não literário é, por exemplo, uma receita de um brigadeiro, uma receita de um frango, uma bula de um remédio, de um paracetamol, uma bula de um outro remédio para dor. Então, esses são exemplos de texto não literário, como eu disse, que é uma receita, reportagem, uma bula de um remédio, e de textos literários, que no caso são novelas, um conto, uma lenda. Vou falar um pouco sobre o uso do texto literário e não literário.
O texto literário recorre à função poética e emotiva da linguagem, fazendo uso de uma linguagem polissêmica e conotativa, para que se tenha multiplicidade de interpretações. O que quer dizer isso? O texto pode se tornar único para cada pessoa que o lê. Já que são leitores diferentes, com ideias e pensamentos diferentes, as apresentações de interpretações podem ser distintas. Já nos textos não literários, apresentam função utilitária e referencial, objetivando fornecer informações ao leitor, fazendo uso de uma linguagem mais clara e denotativa, transmitindo informações de forma impessoal e imparcial. Relata fatos sem impor opiniões e não faz uso de linguagem de figura.